Olá, turminha do Conquistar, tudo bem com vocês? Estão preparados para embarcar nesta aventura comigo? Pois então venham comigo, porque eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa disciplina, pensar sobre o pensar. Vamos começar a pensar então. Vamos lá, qual é a nossa aula? A aula de número 1, aula de Filosofia, jogando a tarrafa. Vamos começar a pescar muito conhecimento aí, através do nosso objeto de conhecimento, que é o surgimento da filosofia, do mito ao logos. Perfeito? Então, olha só, venham comigo, vamos embarcar nesta aventura, começando com a nossa dúvida. Muito bem, então vamos à nossa dúvida. Você acredita que os mitos ainda existem e que o ser humano ainda pensa miticamente? Vamos pensar? Vou dar um tempinho aí para vocês, tá bom? Pensarem um pouquinho nessa dúvida e daqui a pouco a gente volta com o Tira Dúvida. Muito bem, então vamos tirar essa dúvida agora. O que vocês pensaram aí? Ainda pensamos miticamente? Ou já passamos dessa fase e estamos na filosofia como um todo, né? Vamos tentar entender um pouco aí, tirando essa nossa dúvida. Vamos lá, olha só. O pensamento ocidental, ele começa ali nessa passagem do mito à razão. Quando nós falamos de razão na filosofia, nós falamos do logos, tá? O conhecimento, a busca desse conhecimento. E a filosofia é a busca não só desse conhecimento, mas de um conhecimento verdadeiro. E nós falamos desse pensamento ocidental por quê? Porque a filosofia, ela vai surgir no contexto do mundo grego. Ali, a Grécia, por volta do século 7, século 6 a.C., os gregos começaram a pensar, né, filosoficamente. Os gregos começaram a entender que eles precisavam de novas explicações para tudo aquilo que acontecia ao seu redor. Perfeito? Então, lógico, vocês podem me perguntar, professor, mas por que só o pensamento grego? Não, também nós temos pensamentos em outras, nós temos, por exemplo, a filosofia oriental, que é extremamente bonita e importante também, né? Nós temos também a filosofia nórdica, porque vem desse pensamento mítico nórdico também, perfeito? Só que, para vocês, o que vocês vão precisar nesse momento é da filosofia ocidental. Por isso que nós vamos conversar sobre esse pensamento ocidental. Perfeito? Então, olha só. Gravem isso daí, gente. A filosofia nasce na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C. O que vai acontecer aí? Uma passagem. A passagem do saber mítico, aquele saber mais alegórico, fantasioso, para um pensamento mais, o quê? Racional, o logos, não se esqueçam, quando eu falo de razão, eu estou falando de logos, porque algumas vezes vocês vão encontrar razão, outras vezes vocês vão encontrar logos nas avaliações. Prestem muita atenção nisso daí, tá bom? Muito bem, só que olha o detalhe aí, essa passagem, ela ocorreu durante um longo processo histórico, não foi de uma hora para outra. Aí já estou respondendo mais ou menos aquela pergunta, a dúvida inicial, né? Ou seja, ainda pensam miticamente hoje? Com certeza nós temos pessoas que acreditam em lendas ainda, né? Lendas urbanas, por exemplo, que aparecem, acreditam em fantasmas, acreditam em assombrações. Olha só quanta coisa ainda a gente pensa miticamente, não é verdade? Muito bem, essa passagem
linguagem, ela vai sendo passo a passo, pouco a pouco, tá bom? E as formas de conhecimento, elas vão sendo utilizadas devagar também. Então, na verdade, o que vai acontecer aí, pessoal, as duas coisas acontecendo simultaneamente, tá bom? Eu penso miticamente, mas eu vou transformando esse pensar alegórico, esse pensar fantasioso, num pensar mais conceitual, num pensar mais racional, perfeito? É essa passagem que se dá ali. Quando, professor? Ali por volta do século 7 ao século 6 a.C. Perfeito? Muito bom. O que vai acontecer então aí? Qual é a diferença então entre mito e razão, ou mito e logos, professor? Existe uma diferença? Existe uma diferença sim. Vamos lá, olha só. O pensamento mítico, ele pertence ao campo do pensamento e da linguagem simbólico. Olha o que eu estou falando para vocês. O pensamento mítico pertence ao campo do pensamento e da linguagem simbólica, ou seja, pertence ao campo do pensamento sim, só que de uma linguagem simbólica. Enquanto que o pensamento lógico, racional, ele pertence o quê? Ao campo do pensamento e da linguagem conceitual. Então a gente tem uma diferença grande aí. Um é simbólico, o outro é conceitual, tá? A imaginação, ela cria os mitos. E o pensamento, o que ele faz? Elabora os conceitos. Perfeito? Então, o mito possui o quê? Um caráter mágico maravilhoso, ou seja, um caráter simbólico. Podemos ver, por exemplo, nas artes, tá bom? Enquanto que o logos, enquanto que a razão, possui o quê? Um caráter conceitual, que é próprio de quê? Das ciências. As ciências vão em busca dessa resposta, desse conceito, de tentar explicar a coisa em si. Então, é o campo da nossa filosofia. Perfeito, então? Conseguiram acompanhar e entender aí a diferença entre mito e logos? Pois bem, lembram que eu falei para vocês que foi um processo lento, que foi acontecendo? Alguns fatores foram importantíssimos para o surgimento da filosofia. Vocês estão vendo aqui, do meu lado, um quadro, um painel muito bonito, um mosaico muito bonito aí, onde aparece, alguma daqueles fatores que foram fundamentais para quê? Para que nós passássemos daquele pensamento mais simbólico para um pensamento mais racional, Onde a gente acreditava que tudo era obra dos deuses e de repente a gente começa a pensar, não, pera lá, agora eu posso pensar por mim mesmo, perfeito? Eu posso dar conceito às coisas e é aí que começa. Olha como é que vai, quais são as condições? Gravem bem essas condições históricas porque elas são muito importantes, tá bom? Vamos lá então, condições históricas para o surgimento da filosofia. As viagens marítimas. Ou seja, o contato com novas culturas. Lembra que na mitologia, quando viajavam pelo mar, era o deus Poseidon, grandes feras brigando e matando todo mundo. E de repente o pessoal começa a viajar, chegavam nas ilhas, o que eles encontravam? Feiticeiras, aquele troco, um ogro com um olho só na testa. E aí começa toda essa mudança aí a acontecer. Eles começam a perceber nessas viagens que existem outros povos com culturas diferentes e com pensamento diferente. Isso foi muito importante para o grego. O que mais? Olha só, a invenção do calendário. Por quê? Porque passaram a planejar o seu futuro. Eles não passaram a viver dia a dia como se fosse acabar. Não, eu planejo a minha vida agora, eu posso planejar o meu futuro. Outra invenção muito importante que levou a passagem desse pensamento mítico ao logos foi a invenção da moeda. Por que a invenção da moeda? Olha só, nova abstração. À medida em que a moeda coloca o mesmo valor sobre coisas distintas, aparece aqui o valor das coisas. Eu preciso dar valor às coisas. Então, não é mais um pensamento simbólico, Não é mais uma abstração, é algo concreto. É preciso dar valor a isso. A moeda foi muito importante. Outra, que vocês não podem esquecer é a seguinte, olha, o surgimento da vida urbana. Isso aqui foi muito importante. Por quê? Porque foi necessário se organizar as cidades conforme as leis. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pensar, eu vou ter que criar,
né? Eu vou ter que buscar conceitos para quê? Para que a gente possa dar valor às coisas, não só do ponto de vista monetário, com a moeda, com o dinheiro, né? Mas dar valor também a tudo aquilo que é importante para dentro dessa sociedade. E aí vai surgir, né, o surgimento da vida urbana, a gente precisou o quê? Buscar conceitos novos que não poderiam ser simplesmente explicados por obra dos deuses. Não era mais essa a ideia. Perfeito, então? Muito bem. O que mais? A invenção da escrita alfabética, gente. Olha só, da oralidade se passa a fixar o pensamento. Então agora não é mais de pai para filho, de geração em geração. Não é mais a palavra falada. Agora é o quê? O escrito. Dali vai ser tudo anotado. E outra muito importante, a invenção da política. Vocês podem ver aí, olha, fundamental para o surgimento do discurso e da dialética. Então, a política para o grego foi fundamental e muito importante, né? A gente estuda muito sobre a política grega, não é verdade? Então, por que foi importante, professor? Ora, com a política, o surgimento da política, a invenção da política, eu precisava fazer o quê? Argumentar. Eu precisava convencer o outro de que eu era a pessoa certa para cuidar daquela comunidade. Como que eu vou fazer isso? Falando dos deuses? Não, eu vou fazer isso argumentando, através da minha capacidade de convencimento, de convencer o outro. E para isso eu precisava do quê? Do argumento, da retórica, da oratória, da dialética. Olha só quanta coisa interessante aí, porque eu tinha que aprender o quê? A discutir com o outro, mas para mim discutir com o outro, eu tinha que ter conhecimento daquilo que eu estava discutindo. Então, eu tinha que buscar o quê? O conceito das coisas. Isso daí foi tudo fundamental para que a filosofia fosse ganhando terreno, tá? Ganhando espaço e fosse deixando de lado o mito, não para o mito desaparecer, porque o mito ele não vai desaparecer. Nunca se esqueçam disso daí. Perfeito, então, muito bom. Eu espero que tenham conseguido acompanhar, porque agora, prepare o caderninho aí que nós vamos fazer o checklist do nosso conteúdo. Muito bem, vamos então ao nosso checklist e finalmente ver se nós entendemos direitinho o assunto? Vamos lá então, vejam só, nós conversamos sobre a passagem do mito à razão e as diferenças entre mito e razão. Nesse primeiro momento nós conversamos aí, olha só, vocês estão vendo aqui nesse mapa bonito, né, nessa imagem, a filosofia grega antiga. Perfeito? E vocês percebem que tem três cores diferentes aí. Por quê? Esse amarelo aqui é a época que nós chamamos de pré-socrática. Esses filósofos aqui, eles são chamados de pré-socráticos, por quê? Porque eles eram filósofos que tentaram explicar a origem de tudo através da natureza, tá bom? A ideia era essa, de onde nós viemos, qual é a arqué? Nós viemos então da natureza, tá bom? Então era sempre água, fogo, ar, esses foram os nossos primeiros filósofos aí. Depois nós temos a época clássica. A época clássica, esse vermelho aqui, vocês estão vendo, quem são? Eu chamo de o trio parada dura da filosofia grega. Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui a filosofia passa a ser bem mais racional mesmo, tá? E depois nós temos a parte as verdinhas, que são a época helenística. O que era essa época helenística aqui, professor? É quando a filosofia grega sai da Grécia e conquista o mundo, tá? Então todo aquele pensamento grego, ele vai embora para o mundo todo, vai se espalhar pelo mundo todo, através, sabe de quem? Alexandre Magno vai dar essa forcinha aí também, tá bom? Nesse período helenístico aí. Portanto, olha só, passagem do mito à razão, diferenças entre mito e logo, tá? O ser humano é um ser que pensa. Do ponto de vista da evolução do conhecimento, não se admite mais os mitos. A filosofia, então, nasce dessa transformação gradual dos mitos e não foi uma ruptura radical com os mitos. Foi passo a passo, foi pouco a pouco. Perfeito, então, gente? Portanto, o mito se opõe ao logos porque o mito é fantasia, o logos é razão.
com a palavra que narra, aquela palavra que demonstra. É essa a ideia aí, tá? O mito são duas metades da mesma linguagem com funções fundamentais. Isso é muito importante, tá? O logos é uma argumentação, pretende convencer. O mito não, ele tem a finalidade de si mesmo. Acredita-se nele ou não. E essa passagem não foi devagar. Ainda hoje, muitos de nós pensamos miticamente. É ou não é verdade? Tá? Quais foram as condições históricas, professor, então, para o surgimento da filosofia? Gravem comigo essas condições históricas aí, não é? Nós tivemos o surgimento da vida urbana, nós tivemos as navegações, a invenção da moeda, não é verdade? Tudo isso daí foi fundamental, tá? As viagens marítimas, a invenção do calendário, da moeda, o surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética e a invenção da política. Perfeito? Então, tudo isso, essas condições econômicas, sociais, políticas e históricas permitiram o surgimento da filosofia. Perfeito? Então, acompanharam bem esse checklist aí? Portanto, agora vamos para a dica. Então, vamos aí? Anote aí 1. Vou dar 2 dicas para vocês. Anote aí 1 e anote aí 2, perfeito? No anote aí 1, vocês têm que escrever o seguinte, olha, passagem do mito à razão, logos, não pode esquecer isso aí. Grécia, séculos 7 e 6 a.C. O mito é o quê? É um saber alegórico, enquanto que o logos é um pensamento racional, perfeito? Então, um alegórico, o outro é racional. E essa passagem do mito ao logos é um longo processo histórico, sem um rompimento brusco, sem um rompimento imediato. Perfeito? Então, é só vocês olharem o mapa que vocês viram lá naquela hora, né? Vocês vendo esse mapinha aí, vocês vão entender isso daí, tá? O amarelo, olha só, vocês estão vendo esse mapa aí? É um mapa lá da Grécia Antiga ali, tá bom? Então vocês percebem que eram várias ilhas e a filosofia ficou viajando por essas ilhas aí, tá? Primeiro com os pré-socráticos, que trabalhavam a ideia, né, daquela arqué, vamos encontrar esse elemento primordial, vamos encontrar como surgiu, como se originou tudo isso daí. Esses eram os pré-socráticos, tá? Heráclito, Parmênides, né, Tales de Mileto, nosso primeiro filósofo, tá bom? Depois nós chegamos na filosofia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, aqueles de vermelho ali, tá? Uma filosofia mais racional mesmo, baseada nos conceitos, tá? Na lógica, por exemplo, Aristóteles, tá? E depois nós vamos para a filosofia helenística, que é finalmente quando a filosofia grega sai do mundo grego e se espalha pelo mundo todo. Perfeito, então? E junto com isso, olha, foi um longo tempo, não foi? Mas o que levou essa mudança, professor? Anote aí 2, vamos lá. Anote aí 2, diz o seguinte: as condições históricas para o surgimento da filosofia. Vamos lá. Primeiro, as viagens marítimas, o contato com novas culturas, tá bom? Segundo, a invenção do calendário, planejamento do futuro. Terceiro, a invenção da moeda, o valor sobre as coisas. Quarto, o surgimento da vida urbana, organizar as cidades, organizar as leis, organizar as cidades conforme as leis. Quinto, a invenção da escrita alfabética. Saímos da oralidade ao escrito, né? Daquilo que é passado de pai para filho, de geração em geração, para o escrito. E sexto, a invenção da política. O discurso e a dialética passam a ser o quê? Fundamentais nesse processo do pensar sobre o pensar, tá? Porque eu tenho que argumentar. Entenderam, então? Conseguiram acompanhar aí a importância desses acontecimentos históricos? Olha aí, nós estamos falando dessas imagens aí, né? Desse mosaico aí, tá bom? Aí tem 4 deles, mas foram 6. Não pode se esquecer disso daí, tá? Nós estamos falando aí, olha, do surgimento da vida urbana, nós estamos falando das viagens marítimas, a invenção da moeda, perfeito? A invenção do calendário, né? Mas ninguém pode esquecer o que também? Não se pode esquecer da escrita e nem da política, tá bom? Então, gente, gravem bem. Anotem bem isso daí. Tanto a dica 1 como a dica 2, elas são fundamentais para, na hora da avaliação, vocês
terem aquela ideia, aquele mapa mental, né? Para ter aquela ideia e responder certo. Tá bom, então? Muito bem, então, gente. Vamos ao nosso encerramento. Muito bem. Conseguiram acompanhar direitinho? Esse foi o nosso tira-dúvida, né? Jogando a tarrafa, buscando, pescando alguma coisa ali para conseguir fazer as nossas avaliações. Veja, olha só, não se esqueçam, né? Que também nós estamos nas mídias. Procure a gente lá que tem muita coisa boa, muita coisa interessante lá, tá bom? Vocês podem nos procurar ali, olha, no @Centro de Mídias, _AM, ou então, hashtag, não é isso? Projeto Conquistar Seducan, perfeito? Então, gente, vá lá, procure a gente, tá? Tem muita coisa bacana, tem muitas tira-dúvidas ainda lá para vocês também. Perfeito? Então, tchau, tchau, pessoal!